Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o coordenador das comunidades remanescentes de Quilombo, Orlando José da Silva. Nascido em Ponte Nova, Minas Gerais, em 20 de abril de 1950, Orlando José da Silva é casado com Conceição Aparecida da Silva e pai de Jéssica e Joyce. Atualmente mora em Pilar do Sul e coordena as comunidades remanescentes de Quilombo da região sudeste do estado. Trabalhador na área da construção civil, hoje aposentado, Orlando luta pelo reconhecimento dos direitos da comunidade remanescente de Quilombo. Orlando, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje, contando um pouco de história, um pouco das problemáticas que temos enfrentado ao longo dessa longa caminhada já. É verdade. Aliás, história é a base de tudo, né? Quem não tem história não tem uma origem, né? E todo mundo busca a sua origem, todo mundo busca a sua identidade, a sua história. E é claro que a gente já vai começar aqui falando para o telespectador, Orlando, que na verdade você não é bem um mineiro assim, não é verdade? Isso. Qual que é a sua história? O que aconteceu? Então, aí aconteceu uma coisa assim bastante desagradável, na verdade, Porque eu só pude descobrir a minha identidade muitos anos mais tarde. Por quê? Eu comecei a fazer levantamentos aqui na região de Sorocaba, Pilar do Sul, Sarapuí, Salto de Pirapora, e acabei chegando numa triste realidade. Para mim foi ótimo, mas eu gostaria que fosse melhor ainda, não é? Descobri a minha verdadeira identidade. Eu sou filho legítimo de Januário Sebastião da Silva. Meu nome legítimo é Orlando Francisco da Rosa. E nasci no dia 14 de maio de 1950, no bairro Cafundó. Em Salto de Pirapora. Salto de Pirapora. E aí, o que aconteceu? Eu soube desse acontecido e busquei, então, remodelar a minha identidade novamente, Trazer a minha identidade real para os dias de agora, mas não foi possível mais, porque eu já tinha trabalhado em várias indústrias, em várias firmas em São Paulo, nesse período, e o juiz me aconselhou a não mexer na minha identidade. Por quê? Porque se eu fosse mexer na minha identidade, imagine quantas construtoras eu passei, quantas firmas eu passei, quantas coisas eu comprei com esse nome. E agora, me voltar lá atrás e recomeçar tudo de novo, teve firma que já fechou, outras faliram, outras mudaram de razão social, então o juiz falou, olha, fica como está, vai ficar bem melhor para você, tranquilo. E fica bom para todo mundo, não é verdade, Para todo mundo, claro. E também, depois de você ter descoberto a tua origem, claro, naturalmente ficou mais confortável também. Com certeza. Embora não fosse, como você disse, melhor, mas pelo menos você tinha a sua história. É, verdade. E aí ajudou muito a gente também a buscar a nossa própria história. Talvez se eu tivesse com o meu nome original, talvez não tivesse conseguido por algum impedimento. A gente não sabe muita coisa, É verdade. A gente não tem como definir, mas para mim foi ótimo. Eu me sinto muito bem assim como sou. Antes de nós falarmos um pouco da realidade das comunidades, Orlando, eu gostaria que você contasse uma breve história sobre quem foi Zumbi dos Palmares, que tem uma história relacionada a isso também. E antes disso também você falasse sobre esses trajes que você está, porque o telespectador com certeza está interessado em saber por que ele está usando esses trajes. Bem, então, na verdade, Zumbi dos Palmares, de acordo com a minha bisavó, morreu com 125 anos. 125? 125. 125 anos. Ela contava para nós histórias sempre à noite. Depois, o horário de sair para o trabalho era 4 horas da manhã. O horário que chegava do trabalho, 5 horas da tarde. E aí, logo após um jantar, uma sopa de mandioca, aquela pesada, hoje conhecida como vaca atolada, ela contava histórias para nós. E as histórias eram assim. Ela contava que na corte, hoje cidade, existia
uma pessoa que era ligada à coroa, mas era uma personalidade grande lá dentro. E ao lado, me parece que o príncipe não dava muita atenção para ela. O que aconteceu é a história que a história não conta. Ela ficava muito próximo do menestrel. Era um crioulo, um negrão, que tocava violão gostosamente nas tardes. E ela gostava, então ela convidou ele para vir para o palácio para cantar para ela dentro do palácio. Ele cantava lá de fora na sacada, como se fosse hoje, né? Ela chamou ele para dentro, ele entrou para dentro e aí nasceu um amor, um relacionamento. Esse relacionamento, ela ficou grávida. Quando ela viu que ela ficou grávida, o que foi que ela fez? Ela aguentou até onde ela pôde. Quando ela não pôde mais, a pessoa que eu digo, por enquanto não tem o nome revelado, nem pode, ela mandou que um cocheiro montasse uma carruagem para ela de longa distância, com 6 cavalos. E disse para o cocheiro, olha, cicoteie esse cavalo até onde ele puder chegar. E foi, troca de cavalo no meio da estrada, aquela loucura que era de primeiro. Verdadeira aventura. E chegou até lá nas terras de Zumbi, lá na Ceará, né? Nas terras do Zumbi dos Palmares. Mas naquele tempo não tinha zumbi. E como a criança nasceu em viagem, o que foi que ela fez? Ela pegou essa criança e doou para um padre mais próximo que ela encontrou. Falou, ó, padre, cuida, o que precisar a gente vai arrumar para o senhor. E eu não quero que ele fique assim na ignorância, eu quero que o senhor deixe ele bem inteligente. Entendeu? E foi o que aconteceu. Ele não tinha uma identidade, não sabia de onde ele vinha, né? Do que estava acontecendo. Mas o padre ensinou a ele tudo o que sabia, inclusive a artimanha de guerra. Ele era preparado. E aí o que aconteceu? Ele não concordava de preto ser escravo, porque ele era uma pessoa inteligente. O que foi que ele fez? Ele saiu da igreja, subiu lá para o lado da Serra da Barriga e lá ele formou então o Quilombo dos Palmares, lá, para buscar negros, primeiramente negros fujão, né? Fugiam e já corriam para lá e ali desapareciam. Não dava Ninguém mais encontrava. Exatamente. Então ele se fortaleceu muito, para a gente avançar um pouco mais, e eles tinham uma boa produção. E o que aconteceu com essa produção? Ele vendia sobras para a cidade, como se faria hoje em qualquer comunidade. Todas elas vendem, uma parte para o comércio, outra parte fica dentro de casa para a gente comer. Então a elite da época achou que aquilo era nojento, comer o resto de preto. Então formou-se toda uma política para destruir o Quilombo dos Palmares, como foi destruído de fato. Foi a partir daí que começaram a surgir as comunidades? Não, muito antes. Essa é uma história. Tá. A outra história é outra história. Como é esta história? Então, aí nós temos que chegar na fundação de São Paulo para se entender melhor o que está acontecendo nos dias de hoje. Então, o que acontece? Nessa época, existia um cidadão chamado Antônio de Almeida Leite Penteado. Era da Guarda Imperial. Ele já estava numa idade avançada. Ele achava melhor que ele tinha que se afastar do serviço militar. Ou, pelo menos, por algum tempo. Alguém foi na corte e pediu para ele, por carta de Seis Marias, nessa região de Sorocaba. Que naquele tempo não era Sorocaba. Era a antiga fazenda do Boqueirão. Entendeu? E como essas terras, naquela época, o governo só dava terras para imigrantes e no Tratado das Seis Marias. E o Tratado das Seis Marias, ele compreende uma grande extensão de terra, mais ou menos 3.960.000 metros lineares. Naqueles tempos não se media terra como se mede hoje, por topografia e respeitando declives e inclinações. Curva de nível e coisa do gênero, azimuth. Não. Naquele tempo era feito medida aérea, ela ia até um ponto X lá. Não tinha como demarcar, porque eram terras brutas, a mata selvagem, fechada. Não tinha como. Então o que aconteceu? Esse cidadão tomou conta dessa fazenda por muito tempo. Inclusive, aí ele precisava... Como é que se... Ele precisava ampliar essas terras, ele precisava de parceria também nessas terras. Então a Seis Marias maior passou a ser dividida em Seis Marias menores. Também conhecido como sorte de terras, que muita gente não conhece essa medida. Né? A sorte de terra, a Seis Marias maior, ela vai de um rio maior a um rio maior. Exemplo,
vai do Rio Tietê ao Rio Paranapanema. E outra coisa que deu muito trabalho de descobrir é que ela não era uma medida quadrada, era uma medida triangular, assim. Ela tem 3 pontas, 1, 2, 3. Entendeu? Por isso que dificultou muito o nosso trabalho. Aí dentro desse trabalho, então o que ele fez? Ele foi dividido para 6 Marias menor. Essas 6 Marias menor, quem eram? Eram já os tropeiros aqui de Sorocaba. Que é muito assim, né? Homenageados e coisas do gênero. Então, dentro dessas 6 Marias menor, é que caíram então esses cidadãos que hoje eram os proprietários desses escravos. E quem foram eles? Antônio de Almeida Leite, Salvador de Almeida Leite, José Joaquim de Camargo e outros. Entendeu? O José de Almeida Lara, o Pedro de Almeida Lara, era tudo tropeiro. Entendeu? Então aí que surge. Então, como a terra era muito grande, existia uma lei que obrigava que o cidadão plantasse toda a extensão da fazenda. Esses são os primeiros, 1700 e pouco. Aí depois foi dividindo. Compadre, o senhor pega lá no fundo. Beltrano, pega lá. Entendeu? Foi feita essa divisão. Mas isso, a Igreja Católica registrou tudo. Foi tudo feito legalmente dentro da lei da época. Entendeu? Aí quando, em 1850, que o Eusébio de Queiroz quebrou o tráfico de escravo, aqui já estava assim, ó. Já não cabia mais, já não tinha mais... Tinha uma superpopulação, na verdade. Uma superpopulação. E agora, o que fazer com eles? Então, em 1920, começou o primeiro censo para se saber quantos negros tinha no Brasil. Em 1820. A libertação não foi lá no 13 de maio, como se fala. Ela começou muito antes, quando o cidadão comprava a sua própria liberdade. Já tinha um processo bem antes, né? Já tinha, já antes vinha. da assinatura, né? Exatamente. Da Lei Áurea. E posteriormente, na verdade, ela só oficializou aquilo que já vinha acontecendo. Isso, né? Exatamente. Ela libertou os últimos 600 mil escravos que ainda se mantinham em cativeiro. Nos fundos do interior, tanto de São Paulo como Paraná e outros estados. Não é verdade? E ali também já surgiu outras leis que foram já prejudicando, porque eles sabiam que o negro não gastava. Porque também não tinha dinheiro. Ele só ganhava e dava para o senhor. Ganhava e dava para o senhor. Ué, mas então tem alguma coisa errada. Esse povo enorme, ele não gasta nem um centavo? Pois é. Ele não pode gastar. Aí então começou a se buscar então, a tal almejada liberdade. Só vivia na verdade, essas comunidades elas viviam muito da agricultura, né? Sim. Era uma certa independência nesse sentido, não tinha aquela relação econômica ainda, né? Na verdade, que se via, na verdade, com os senhores, né? Que é exatamente. Ela só começou a partir para esse caminho quando se discutiu o censo negro no Brasil. Aí o censo mostrou que a população já ultrapassava 70% da camada da sociedade brasileira. Já era bem significativo, né, Orlando? 70%? Era bem grande. Então o que eles pensaram? Vamos criar a lei do sexagenário. Então, negro maior de 60 anos já não trabalha mais. Mas aí foram jogadas a mendigagem na rua. Então, não resolveu o problema, né? E a outra lei foi a lei do ventre livre. E começaram os primeiros menores abandonados no mundo. Toda criança maior de 8 anos era obrigada a sair da fazenda. Agora eu pergunto, e para onde? Deixar a mãe, o pai, o tio, tia, ali, tudo que conheceu, e não podia voltar. Se voltasse, era levado para o tronco e chicoteado. Aí tinham que ficar tudo por aí até, sei lá, fazendo o quê? Não tem registro de nada mais. Não é? A história dos quilombos até ela se deu bastante aqui na nossa região depois da descoberta, por assim dizer, da descoberta entre aspas, do bairro Cafundó, em Salto de Pirapora. E aí a partir de então começou-se a trabalhar essa questão da história e o resgate desta cultura também. Hoje você já tem uma parte dessas comunidades que já está tudo ok, já está tudo regularizado, tudo certinho. Hoje vocês lutam por outras comunidades que ainda dependem desta regularização. Qual é a situação atual, Orlando, dessas comunidades e quais são elas? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, Fernando, eu morava no Cafundó. Sim. Eu já vim para isso, para morar no Cafundó, para ajudar eles a melhorar de vida, a trabalhar, a ter mais contato com a sociedade, porque eu achava que era muito ruim ficar preso ali dentro. Então, em 1991,
eu fundei a nossa primeira associação no Cafundó. A Associação da Comunidade Negra de Cafundó. Então, todos os herdeiros que estavam fora, ali eu busquei todos, nós formalizamos uma reunião, uma assembleia, na assembleia nós formalizamos diretoria, fomos para o cartório, registramos essa associação. E começamos a trabalhar dentro da associação, eu e a minha falecida prima Ana Lúcia, já falecida hoje, já faleceu com 24 anos. De tanta preocupação, sabe? Ela se preocupava tanto com o desenvolvimento que ela acabou tendo um mal súbito. Morreu jovem, né? Jovem. E eu fiquei. E aí o pessoal começou a entender que eu queria mandar. Eles não entenderam a diferença do Otávio Caetano, hoje falecido, como líder, e eu como presidente. Então, em vez de eu gerar uma solução, eu gerei muita confusão. E aí virou aquela coisa desagradável. Bom, mas eu prossegui ajudando eles, levando coisas lá para a comunidade. Eu prossegui andando. Não é? E aí o que aconteceu? Começou a chegar uma outra comunidade, que é a comunidade que faz parte do outro lado da minha mesma família, que é o Caxambu. Entendeu? Que simplesmente é do outro lado do rio do Cafundó. O rio Sarapuí corta, do outro lado já é Caxambu. E aí eles começaram a chegar e pedir ajuda. Eu disse, poxa vida, o que nós podemos fazer? Vamos ajuntar então, vamos ajuntar aqui. E começamos a trabalhar mais ou menos junto ali. A coisa melhorou pro lado de fora, não pro lado de dentro do Cafundó. Sempre a mesma rejeição. Aí eles são da outra comunidade, aqui nós não quer, porque não sei o quê. Então, nós continuamos assim mesmo, mas eu estava preso no Cafundó ainda. Foi quando aí, a partir já do ano de 93, 94, chegou a família dos Camargos. E aí contamos toda a história, combinamos documentação, e vimos documentação, achamos por bem que devia ser reconhecido por nós. E aí foi quando nós fundamos a Associação da Comunidade Negra do Cafundó e Caxambu. Já fortalecendo duas comunidades já. E aí nós pensamos, puxa vida, mas eles são maior parte branco, né? Agora ficou estranho. Como é que nós vamos continuar com a comunidade negra? Mas eles não são negros. A nomenclatura não tinha lá muito a ver nessa ocasião. Não tinha nada a ver. Então vamos fundar a Associação Afro-Brasileira, de Salto de Pirapora e região. E foi dentro disso que nós trouxemos os Camargo, o Pilar, a Fazendinha dos Pretos, e o Cafundó a gente apenas deixou ao lado. Mas fortalecendo sempre mesmo, sem eles querendo, nós estávamos ali fortalecendo eles da mesma forma. Como estamos até hoje, né, Fernando? Nós não afastamos deles. Eles se afastaram de nós. Entendi. E aí criaram uma outra associação, e entrou uma pessoa de fora lá dentro, e aí mudou toda a trajetória, né? Mas isso não quer dizer que eles tenham algum impedimento. Eu acredito que não, eles estão livres para se desenvolver. O que essas comunidades buscam na regulamentação, Orlando? Pois é, então o reconhecimento do seu território, na verdade, né? Porque aí, Fernando, volta naquela outra parte que eu falei daquele terreno que é uma Seis Maria Menor, que é a sorte de terras. Sim. O que foi nos legado no passado, por documentação, são essas terras. Só que aí veio aquele problema dos nossos antepassados não terem leitura, não terem cultura, não ter conhecimento da documentação. Então tudo isso demorou um longo tempo, até que nós fomos juntando todos esses retalhos documentais para se formar então um processo. E buscar então o seu reconhecimento. Que na verdade agora nós podemos dizer, né, que nós estamos bem amparados por todos os órgãos que são envolvidos com as questões de terra aqui no nosso país. Né? Mas isso não foi assim... rápido. Não, foi uma coisa muito longa. Houve processos, porque muitos achavam que o Poder Judiciário podia ter condições de lutar. Ou contra prefeituras, ou contra esse ou aquele latifundiário. E, na verdade, no Poder Judiciário, eles não tinham conhecimento dessas coisas. E aí o que aconteceu? Não andava. Nós mesmo, o processo de Cafundó, nós tentamos muitas vezes pelo Poder Judiciário e não conseguia nada. Porque o Poder Judiciário não tem conhecimento do que é terra dele remanescente de quilombo. E como se trata de áreas muito grandes, entendeu? Aí causa espanto. Hoje, se nós falarmos em Salto de Pirapora, Salto de Pirapora tem três comunidades. Cafundó, Fazendinha dos Pretos e os Camargo de lá. Porque eles não tinham limite de plantação. Aquilo que eu falei inicialmente. Eles não têm limite de plantação. Eles podem plantar em toda essa área. É deles. Era deles. Meu avô mesmo não tinha parada.
Um tempo ele estava lá no Caxambu, outro tempo ele estava aqui na Fazenda Ventania ali. Eu lembro que eu morei lá, eu era pequenininho, com meu avô. Quer dizer, não tinha um lugar específico na Holanda que você plantasse Não. isso e só plantasse aqui mesmo nesse ponto. Você Não. plantava em outras regiões, em outros pontos. Exatamente. Uhum. E não havia disputas ou confusões por conta disso? Não, de jeito nenhum, não havia nada. Eles tinham os ranchinhos deles separados em lugares assim. E o que se colhia vinha para as comunidades também, é isto? Com certeza. Eles já separavam, né? Esta parte, aí não tinha leitura nenhuma. Essa parte é para a comunidade, nós vamos se alimentar aqui. Esse aqui nós vendemos lá no comércio, para nós ganhar um dinheirinho para comprar pano. Era o que eles compravam. Tecido para fazer roupa, linha para costurar, dedal para não furar o dedo e, às vezes, o querosene. E o sal. O resto não precisava comprar nada. E o meio de transporte, a locomoção, como era feito? Cavalo. Cavalo? Carroça, charrete. E é assim, era transporte animal, né? Hoje ainda é assim ou não? Não, hoje não. Hoje senta num carrão e sai caminhãozão carregado, né? A gente vê passando nas estradas aí. Nesse ponto melhorou bastante, pode-se dizer isso? Por um lado, o meio de transporte, sim, evoluímos, né? Evoluímos muito, mas a comunidade ainda está estacionada no desenvolvimento. Esse método histórico de separar aqui, ele permanece até hoje, essa metodologia ou não? Como que funciona hoje? Não, lá? porque, na verdade, as comunidades perderam seus espaços. E se ela perdeu o seu espaço, ela perdeu toda a sua trajetória. Ela perdendo a sua trajetória, sobrou o quê? Não sobrou nada. Somente aquele pedacinho onde moramos e mais nada. E não era assim que era para funcionar, né? Hoje, Pilar do Sul é uma cidade. A cidade está implantada dentro do quilombo. E as comunidades se integram à prefeitura, à cidade, né? Sim, aí nesse caso tem que respeitar, né? Os limites da prefeitura, na verdade. Mas na verdade não é. Documentalmente falando, isso pertence para uma comunidade. Entendeu? E ela tem uma delimitação. Ela diz o que era a fazenda. Só que aí todo mundo aproveitou da dormência, né, pós-escravatura, e essa dormência foi com que eles fossem invadindo aos poucos e tomando posse de tudo. E hoje é uma tremenda confusão. Ninguém vai falar numa desapropriação de uma cidade, não existe como. Mas existe como... É até impensável, né? Vamos dizer assim. Existe, né? Como indenizar, por exemplo, né? Sim. E como é a participação da prefeitura ou das prefeituras nessas comunidades? Depende, né? São muitas prefeituras, né? Então, algumas estão entendendo agora. Algumas estão se tornando até parceira da comunidade. Porque ela descobriu que uma comunidade remanescente de quilombo numa determinada região, ela fortalece o município. Não destrói nada, ela só fortalece. E dentro desse fortalecimento municipal, há que haver também uma divisão de renda para a comunidade. Sim. Entendeu? Pronto, fechou isso aí? Fechou. Até porque para o telespectador, entendeu, Orlando? Mesmo quando você fala em comunidade dentro dessa cidade, comunidade de Pilar do Sul, comunidade de Salto de Pirapora, você se refere a um bairro, como se fosse um bairro, não é isso? Exatamente. A questão das necessidades dessas pessoas, educação, habitação, saúde, são atendidas pelo governo municipal? Sim. São todas atendidas pelo governo. Nessa parte não tem nenhuma reclamação. Não existe reclamação. Tudo ok, tudo legal. Hoje está se entendendo a necessidade deles, né? Tá sendo bem aceito. Cobrança de impostos, por exemplo, IPTU, isso existe ou não? Como assim? Não entendi. Por exemplo, hoje você tem uma terra, você tem tua moradia, você paga um IPTU para a prefeitura. Como funciona nessas comunidades? Normal, tem que pagar. Tem que pagar. Tem que pagar. Até agora, hoje, tem que pagar. Agora, amanhã, eu não sei como é que vai. É isso que você tenta entender, né? Porque hoje, quando você tenta reconquistar certos direitos das comunidades, ainda existe, por parte da prefeitura, a cobrança pelo uso daquele solo. Como que é? E seria o contrário. Seria o contrário, porque se uma comunidade ela é majoritária ali, documentalmente, antes da nova tudo documentado, como você explicou. Tudo documentado, tudo provado, tudo genealogicamente comprovado, né? Que eles são realmente remanescentes de quilombo. Então, o que teria que ser feito? Formar uma parceria. E aí veria aquela coisa, direito à consulta da comunidade. Aí não é o vereador que vai lá nomear uma lei. Entendi. Eles pediriam consulta para a comunidade, e a comunidade ia discutir numa assembleia com outros, outros herdeiros, e decidir se aquilo pode ou não.
Porque, na verdade, quando a comunidade esteve ali, não existia nenhuma cidade. Eram só as comunidades em áreas Só específicas. A casa do senhor, lá o casarão, e as comunidades aqui em volta, o pessoal de um e de outro mandava para cá e para lá, e assim era, não é? Depois, com a morte do senhor, é que as coisas ficaram diferentes. Aí cada um achou que podia. Aquela dormência que eu contei no início, ela ajudou muito a deixar o negro sossegado. Mas fique sossegado. Aconteceu muito isso aí no Cafundó. Fique sossegado. Eu vou pôr uma cabecinha de boi lá e ninguém vai encher, não. De jeito nenhum, fique sossegado. Posso pôr? Ah, pode, terra não valia nada. Aí o cara, olha, eu vou precisar de um pedacinho um pouquinho maior. Pode? Ah, vai, né? O cara foi passando cerca de arame. Um dia veio, estava com os capião. Foi explorando a generosidade das comunidades. Das pessoas. Outras comunidades aí, que nós temos notícia, eles compraram com um pedacinho de pão. Porque nós, olha, não é por falar, nós da comunidade negra, até ontem, era muito rejeitado. E o que acontecia? Chegavam nos seus quilombos e lá estavam naquela miséria absoluta. Né? Viu? Vocês estão precisando de alguma coisa aí? Ah, estamos sim, não vamos mentir, estamos sim. O que vocês estão precisando? Olha, senhor, faz tempo que eu não como um pedacinho de pão. Vocês bebem pinguinha também? Oh, nós estamos num golinho, sim. Espera aí um pouquinho que eu vou ajeitar para vocês. E assim eles foram perdendo coisas. Quando foram acordar, já estavam fora. Porque o cidadão, o Jaó, que a gente não tem notícia muito assim atualizada deles, né? Nós estamos aí. Orlando, antes de encerrarmos aqui a nossa entrevista, ainda falta você contar por que você está usando este hábito. Na verdade, essa roupa aqui nós inventamos essa roupa, tá? Achamos por bem que devíamos vir assim mais, tipo, africanizado, na verdade. Porque, mesmo no continente africano, essas coisas tradicionais já estão se perdendo. Faz parte da cultura, Faz parte da cultura, faz parte da vivência lá no território africano de algumas aldeias, que nós não sabemos quem e como elas são, né? Inclusive aqui nós temos os antepassados ligados lá. Por que nós não chegamos lá? Porque quando vinham para o Brasil, eles vinham em tumbeiros. Quando chegaram aqui, mudaram os seus nomes. Aí não tinha como localizar mais nada. Mas a gente queria ainda localizar lá na África uma aldeia que tivesse pelo menos uma lembrança, né? Para a gente dos nossos antepassados, mas infelizmente não deu. Mas então a gente usa esse hábito, né? Nas ocasiões assim festivas, né? Para mostrar que realmente a cultura vive a ainda. cultura ainda vive em nós. É isso aí. E só vestido de leopardo mesmo para enfrentar essas batalhas, né, Orlando? Com certeza, não tem jeito não, tem que estar... O leopardo do leão, né? Porque o leão também é um bicho africano também. É verdade. Muito bonito. Orlando, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Boa sorte aí na empreitada, viu? Obrigado. Agradeço muito a todos as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, né? E gostaria de cumprimentar na linguagem africana aqui. Pois não. Os Tata, Quende, Conguzo de Alá, e Kizambi Quende no pilotão dos Tata Vavura. Quer dizer que eu peço a Deus que nos fortaleça a cada dia. Né? É isso aí. Muito bem, parabéns e obrigado. Nada, obrigado. O Vida Pública de hoje conversou com o coordenador das comunidades remanescentes de Quilombo, Orlando José da Silva. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.